Bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Vamos explorar um lugar fascinante e pouco conhecido, a Mauritânia, um país que mistura desertos infinitos, tradições milenares e uma cultura única no noroeste da África. Se você está curioso para saber como é a vida por lá, fica comigo até o final, porque esse destino tem muito a oferecer e algumas surpresas que vão te impressionar. Antes de começarmos, quero pedir para vocês se inscreverem no canal Viagem é Assim, deixar aquele like maroto, comentar o que acham e compartilhar esse vídeo com quem ama descobrir novos lugares. Sua participação faz toda a diferença para nós. Agora, vamos mergulhar na Mauritânia e entender como é o dia a dia nesse país tão especial. A Mauritânia é um lugar onde o deserto do Saara domina quase tudo. Cerca de 75% do território é coberto por areia, o que já dá uma ideia de como a natureza influencia a vida das pessoas. A capital, Nouakchott, é o coração pulsante do país, mas não espere uma metrópole cheia de arranha-céus. Ela começou como uma vila pequena e hoje tem cerca de 1 milhão de habitantes, com ruas largas, mercados coloridos e um clima bem caótico, mas cheio de energia. O sol é implacável por lá, com temperaturas que podem passar dos 40 graus no verão. Então, o ritmo da vida é moldado por isso. As pessoas acordam cedo, aproveitam as manhãs mais frescas e, muitas vezes, tiram uma pausa no meio do dia para escapar do calor. A cultura mauritana é uma mistura rica de influências árabes, berberes e africanas subsaarianas. Isso aparece em tudo, na música, na comida e até no jeito de se vestir. Os homens frequentemente usam uma túnica chamada boubou, que é leve e protege do sol, enquanto as mulheres vestem melfas, véus coloridos que cobrem o corpo e são um símbolo de elegância. Andar pelas ruas de Nouakchott ou de cidades menores como Attar é como entrar num mundo onde o passado e o presente convivem o tempo todo. Por exemplo, você pode ver camelos cruzando a estrada enquanto alguém passa de carro ouvindo música moderna. Essa dualidade é o que torna a Mauritânia tão intrigante. A economia do país depende muito da pesca, da mineração e da criação de gado. O litoral mauritano, com mais de 700 quilômetros, é um dos mais ricos em peixes do mundo, e isso reflete na vida das pessoas. Muitas famílias vivem da pesca artesanal, saindo em barcos pequenos para pegar sardinhas, polvos e outros frutos do mar. Já no interior, os nômades ainda cruzam o deserto com seus rebanhos de camelos e cabras, mantendo um estilo de vida que existe há séculos. Mas nem tudo é fácil. A Mauritânia enfrenta desafios como a pobreza e a falta de infraestrutura. Muitas estradas são de terra ou areia, e a água potável nem sempre é acessível, especialmente nas áreas rurais. Mesmo assim, os mauritanos têm uma resiliência impressionante e um senso de comunidade que chama a atenção. A hospitalidade é sagrada por lá. Se você for convidado para uma casa, prepare-se para um chá bem forte servido em 3 rodadas, cada uma com um sabor diferente. É um ritual que mostra respeito e paciência, 2 coisas muito valorizadas na cultura local. Outro ponto interessante é a relação com o deserto. O Saara não é só um obstáculo, mas parte da identidade do povo. Há até um trem famoso, o Trem do Deserto, que atravessa o país carregando minério de ferro. Ele tem mais de 2 quilômetros de comprimento e é uma das maiores atrações para quem visita. Algumas pessoas até pegam carona nos vagões abertos, enfrentando poeira e calor por horas, só para viver essa experiência única. A vida na Mauritânia é simples em muitos aspectos, mas cheia de histórias e tradições que valem a pena conhecer. Ainda temos muito para explorar sobre como as pessoas vivem, comem e se divertem por lá. Então não perca o que vem a seguir. Agora que já conhecemos um pouco do cenário e da cultura da Mauritânia, vamos mergulhar mais fundo no dia a dia das pessoas e descobrir o que torna a vida por lá tão única. Uma coisa que logo chama a atenção é a comida. A culinária mauritana é simples, mas cheia de sabor, feita para aproveitar o que o deserto e o mar oferecem. Um prato típico é o thieboudiene, que apesar de ser mais famoso no Senegal, tem sua versão local com peixe fresco, arroz e legumes cozidos num caldo apimentado. Nas áreas rurais, o cuscuz com carne de camelo ou cabra é comum, servido com molhos grossos que aquecem o corpo depois de um dia no calor ou no frio do deserto à noite. O leite de camelo também é uma iguaria,
consumido fresco ou fermentado, e tem um gosto forte que reflete a vida nômade. Comer na Mauritânia é um momento social. As famílias se reúnem em volta de uma grande bandeja, muitas vezes sentadas no chão, e compartilham a comida com as mãos, o que reforça os laços entre as pessoas. Falando em laços, a família é o centro de tudo por lá. A sociedade é organizada em clãs e tribos, e o respeito pelos mais velhos é inegociável. Casamentos são grandes eventos, cheios de música e dança, com ritmos que misturam tambores africanos e sons árabes. A música, aliás, é uma parte essencial da vida mauritana. Os griots, que são como contadores de histórias musicais, passam tradições de geração em geração com seus instrumentos, como o tidinite, uma espécie de guitarra pequena. Ouvir essas melodias no silêncio do deserto é algo que fica na memória. Mas nem tudo é tradição. A Mauritânia está mudando, especialmente nas cidades. Os jovens estão mais conectados, com celulares e acesso à internet, mesmo que a cobertura seja irregular fora da capital. Mesmo assim, o mercado de peixes de Nouakchott, perto da praia, é um espetáculo à parte. Barcos coloridos chegam carregados, e o cheiro de sal e peixe fresco toma conta do ar enquanto as pessoas negociam o preço do dia. Já no interior, a vida segue outro ritmo. Muitos ainda vivem como nômades, movendo-se com o gado em busca de pastagens. As tendas brancas, chamadas caimas, pontilham o deserto, e o céu estrelado à noite é a única iluminação que eles precisam. É uma existência dura, mas livre, que resiste à modernização. A educação também é um ponto importante. O governo tem investido em escolas, mas a taxa de alfabetização ainda é baixa, especialmente entre mulheres e nas áreas rurais. Crianças muitas vezes ajudam nas tarefas diárias, como buscar água ou cuidar dos animais, o que limita o tempo para estudar. Mesmo assim, há um esforço para mudar isso, e ONGs têm ajudado a construir escolas em vilarejos remotos. A religião molda muito a vida na Mauritânia, que é uma república islâmica. O chamado para a oração ecoa 5 vezes por dia, e as mesquitas, mesmo as mais simples feitas de barro, são pontos de encontro. O Islã está em tudo, desde as leis até os costumes, como o jejum no Ramadã, quando as famílias se reúnem ao pôr do sol para quebrar o jejum com tâmaras e sopa quente. Ainda tem mais para ver sobre como os mauritanos vivem entre o passado e o futuro, então fica ligado que logo vamos explorar outros detalhes incríveis desse país. Chegamos à última parte da nossa jornada pela Mauritânia, e agora vamos ver como esse país equilibra suas belezas naturais, desafios e o que o futuro pode trazer. Um dos maiores tesouros da Mauritânia é sua paisagem. Além do deserto do Saara, que já falamos bastante, há o Parque Nacional do Banc d'Arguin, um lugar onde o mar encontra as dunas. É um paraíso para aves migratórias, como flamingos e pelicanos, e os pescadores locais, chamados Imraguen, vivem em harmonia com a natureza, usando técnicas tradicionais para pegar peixes sem prejudicar o ecossistema. É um contraste incrível com o deserto seco, e quem visita diz que parece outro mundo. Mas a Mauritânia também tem seus mistérios. No meio do Saara existe o Olho da África, uma formação geológica gigante que parece um alvo visto do espaço. Ninguém sabe ao certo como ela surgiu, mas é um daqueles lugares que deixam qualquer um impressionado. Para os aventureiros, cruzar o deserto de 4x4 ou a camelo até cidades históricas como Tinguete é uma experiência única. Tinguete já foi um centro de aprendizado islâmico no passado, com bibliotecas cheias de manuscritos antigos que ainda são preservados pelas famílias locais. É como um pedaço da história viva, cercado por areia. A vida na Mauritânia também é marcada por contrastes sociais. Apesar da riqueza natural, como o ferro e o ouro que saem das minas, muita gente ainda vive com pouco. A desigualdade é visível, e questões como a escravidão, que oficialmente acabou mas deixou marcas, ainda são debatidas. O governo tenta atrair turistas e investidores, mas o isolamento do país e a falta de infraestrutura tornam isso um desafio. Mesmo assim, o povo mauritano tem uma força que inspira. Eles enfrentam tempestades de areia, escassez de água e um clima extremo com um sorriso no rosto e uma vontade de seguir em frente. Para quem pensa em visitar, a Mauritânia não é um destino comum.
Não tem resorts de luxo ou grandes shoppings, mas oferece algo raro: autenticidade. Você pode dormir numa tenda sob as estrelas, comer com uma família local ou simplesmente sentir o silêncio do deserto. É um lugar que te faz repensar o que realmente importa na vida. O futuro da Mauritânia depende de como ela vai lidar com a modernização sem perder suas raízes. Projetos de energia solar estão começando, aproveitando o sol que nunca falta, e há esperança de que a educação e o turismo tragam mais oportunidades. Enquanto isso, os mauritanos seguem vivendo com simplicidade e orgulho, mostrando que dá para encontrar beleza até nos lugares mais improváveis. E assim terminamos nossa viagem por esse país fascinante. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco da vida na Mauritânia comigo. Antes de ir, quero deixar uma mensagem especial. Viajar é mais do que ver lugares, é entender pessoas e histórias. Obrigado por me acompanhar até aqui. Se curtiu, não esqueça de se inscrever no canal Viagem é Assim, deixar seu like, comentar o que achou e compartilhar com quem também ama explorar o mundo. Valeu por estar com a gente e até a próxima aventura.